É em homenagem ao Dia do Catequista que eu venho aqui te contar como que eu me tornei catequista de adultos. Na verdade, eu era o protótipo perfeito do famoso católico de IBGE. Sabe aquela história que a gente foi batizado? Eu fui até crismada quando era criança e recebi a semente da fé católica dos meus pais. Vivi vários momentos das devoções, da Via Sacra, as missões de Padre André lá no interior de Correntina, na roça, quando ia celebrar a missa, os casamentos, os batismos. E ali eu já foi entranhando em mim a semente da fé católica. Eu já ficava encantada com tudo aquilo. E no decorrer da vida, né, quando a gente é criança, a mãe ensina as orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, essa coisa toda. Aí a gente vai passando por muitas experiências na vida, experiências boas, experiências ruins, muitas perdas e também vitórias e conquistas. Enfim, minha mãe chegou até a colocar a gente numa catequese de criança lá em Santa Maria da Vitória, na Bahia, mas não sei por que cargas d'água lá, a catequese não fluiu, ela foi interrompida e nada de fazer a primeira comunhão. E eu tinha consciência que eu não podia comungar, tanto que quando eu ia à missa, e eu ia à missa quando dava vontade, quando eu queria, quando eu amanhecia assim, né, com um sentimentozinho assim de, hoje eu quero ir lá ouvir, né, um pouquinho a explicação do padre, aí eu ia à missa. Desse jeitinho. Mas a vida vai nos conduzindo, aí a gente, né, se torna servidora pública, começa a ter uma condiçãozinha um pouco melhor e a gente tem tempo para tudo, menos para Deus, porque para Deus nunca sobra tempo. E depois vem depressão, vem perdas, aí se instala aquele tal de vazio existencial dentro da gente, perda de sentido, e a gente eu vivi a experiência da ausência de Deus durante uma depressão pós-parto, e alguma coisa nos atrai, alguma coisa nos chama, e eu pego a Bíblia e começo a folhear uma Bíblia velhinha que tem ali em casa, e uma sede, uma necessidade, mesmo sem entender nada, mas ler a Bíblia parece que ia me preencher de alguma forma. E nesse processo todo, nessa luta, porque é uma luta, é um combate que a gente vive, na verdade é o quê? Deus nos chamando, Deus nos atraindo para Ele em meio às nossas dores e às nossas alegrias também. Graças a Deus que a vida tem dores, mas tem alegrias também em todo o tempo. E quando a minha filha, tive uma filha, quando ela chegou ali pelos 8 anos de idade, eu automaticamente, porque aqui uma pessoa que se diz católica pensa, eu tenho de colocar meu filho na catequese para fazer a primeira comunhão, mas aí bateu o peso na consciência. Como que eu vou colocar minha filha para fazer a catequese, fazer a primeira comunhão, se eu mesma não tenho este sacramento? É uma incoerência. E aquilo me questionou. Em meio a isso tudo, um dia uma tia minha me contou assim, que ela aqui na missa, lá na Asa Norte, aqui no Distrito Federal, o padre disse assim, se você pensar em deixar de ser católico, leia primeiro as cartas do Papa João Paulo II, leia o livro A Fé Explicada. Quando ela me falou o nome desse livro, olha, acendeu dentro de mim a vontade de ler este livro. Eu ia viajar, eu fiz de tudo. Eu pedi ao meu irmão para passar, eu pesquisei onde tinha uma livraria católica, se tinha o livro, tinha. E aí eu pedi meu irmão para passar lá naquele dia e comprar este livro para mim, porque eu ia viajar no dia seguinte, eu queria levar este livro para eu ler na viagem. E assim foi, eu li este livro. Um véu começou a cair diante dos meus olhos. Eu comecei a entender a criação, os anjos, a finalidade, porque Deus nos criou, e acendeu em mim o desejo. Eu tinha feito o propósito que naquele ano de 2002 eu iria buscar a catequese para fazer a minha primeira comunhão. Sabe aqueles propósitos de fim de ano alguém faz? No fim de 2001 eu fiz este propósito. Só que a gente fica na correria da vida, e estuda, e trabalha, e casa, e tudo, e corre, quando a gente vê, já está no meio do ano.
Quando foi no final do mês de julho para o início de agosto, eu consegui a todo custo, com muita dificuldade, chegar no estacionamento da Paróquia São Mateus com o propósito de procurar uma catequista de adultos que me foi indicada para fazer a catequese. Quando eu desci do carro, naquele ambiente ali, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? É incrível como quando a gente está fora do ambiente da igreja, tudo aquilo é muito estranho para nós. A gente se sente um peixe fora d'água, verdadeiramente. Mas eu me apresentei lá para a catequista, era a dona Terezinha. Ela me acolheu muito bem e me disse assim, minha filha, estamos começando uma turma de catequese aqui para um grupo de casais. Vai ser uma catequese rápida, de 3 meses mais ou menos. Se você quiser fazer, eu falei, quero sim. Ela me mostrou uma apostila com os 10 mandamentos, nós vamos ver os 10 mandamentos, explicar detalhadamente cada um. Eu falei, achei bacana aquela organização, aquela apostila. E comecei a catequese, me dediquei, me empenhei bastante. Eu não faltei um dia sequer da catequese e comecei a estudar em casa. Eu pegava a apostila, ia lendo e tentando entender aquelas questões que a gente ouve, as críticas, aquelas alfinetadas que a gente leva porque a gente não tem vergonha na cara como católico, não conhece a nossa fé, aí o povo fica alfinetando. Porque não existe intercessão de santos, porque ninguém é santo, porque não tem, critica a devoção aos santos, a Nossa Senhora, e a gente começa até a duvidar da própria fé, a duvidar do Papa, dos bispos, dos padres que estudam, e os homens da igreja, os doutores da igreja, que estudaram profundamente os temas, e está aí todo o material, os livros, os catecismos da igreja, os documentos, com tudo muito bem explicado, uma maravilha. Então eu comecei a estudar, comecei a tomar vergonha na cara como católica, comecei a estudar, e quando eu terminei ali a catequese, Deus já suscitou no meu coração o desejo de participar da Santa Missa, porque até então eu achava que já estava fazendo muito para Deus de ir à catequese à noite no sábado. Então eu não ia para a missa no domingo, não tinha aquele compromisso, sabe? Quando terminou ali no último dia, naquele retirozinho que nós tivemos, Deus suscitou em mim o desejo pela Santa Missa. Naquele dia à noite eu ainda fui para a missa e nunca mais eu faltei à missa, a não ser por caso justo de doença, de situação grave, em que justifica ou que eu recebi a Eucaristia em casa de um ministro. Terminada a catequese, eu, olhando toda aquela situação da paróquia, a paróquia São Mateus, a igreja, eu vi a necessidade de catequista, eu pensei, meu Deus, eu tenho algum conhecimento, um pouco de estudo, eu quero conhecer mais a fé, eu estou sentindo uma vontade assim de ser catequista, e partilhei com as minhas catequistas, eu posso ser catequista? Elas, claro, minha filha, seja muito bem-vinda, estamos precisando demais de catequista aqui, principalmente de adultos, que normalmente tem catequista de crianças, de jovens, mas para adultos nem sempre todo mundo quer. E no ano seguinte, 2003, foi curso de catequista, formações na paróquia. O meu padre, na época, o padre Lindomar, dava muita formação, os seminaristas, os diáconos que passavam pela paróquia, era curso e formação. E eu virei piolho de formação, não perdia nada. E pegava na internet, e comprava livros, e estudo, e gosto de ler e de estudar muito. E assim eu me tornei catequista de adultos. Vale a pena ser catequista? Gente, vale a pena demais. É uma bênção, é uma dádiva de Deus a gente servir a igreja, seja no ministério de catequista, ou seja em outro ministério, ou em qualquer outro serviço, mesmo que seja para descascar batata, seja para limpar o chão, alguma coisa nessa vida a gente sabe fazer leituras lá na frente, N serviços para a gente na igreja. Tem um lugar de cada um ali, o seu lugar é seu, só você pode ocupar aquele lugar, só você pode fazer o seu serviço na igreja. E a gente só conhece a igreja, a gente só entende a nossa fé quando a gente põe o caminho na estrada, coloca a mão na massa e começa a servir. Ah, mas eu já servi e eu vi muita gente fazendo coisa errada e eu desisti.
Conversa fiada, deixa de balela, vai lá fazer você bem feito, vai lá você fazer a sua parte, não adianta ficar criticando quem está errado. E a gente está aqui na igreja é para crescer, é para amadurecer, é para a gente virar gente. Eu digo na catequese que a catequese é para nós virarmos gente, virarmos filhos de Deus e vivermos como filhos de Deus. Gente, sabe qual é a minha alegria quando eu dou a catequese? É ver o brilho nos olhos dos catequizandos, quando eles vão compreendendo a sua fé, quando eu vejo famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas. Olha, dinheiro nenhum no mundo paga isto. É uma alegria interior, uma alegria de servir que supera todo cansaço, supera todo sacrifício e nos dá a verdadeira felicidade. Você não quer a felicidade? Você já reparou que a palavra felicidade começa com fé? Felicidade. A gente só vai ter a felicidade se a gente cuidar da nossa fé. Começando com a fé, a gente vai para a felicidade. Então, não tenha medo de ser catequista, não. Não tenha, mesmo que você seja tímido, mesmo que você não tenha muito conhecimento, não tenha medo, porque eu vou te contar um segredo. O catequista tem assistência do Espírito Santo de Deus. E se a gente fizer a nossa parte, se a gente estudar, se a gente fizer as formações, buscar, beber na fonte daqueles que já têm conhecimento, como eu fiz com as minhas catequistas, Dona Terezinha e Luzia, foram a minha fonte onde eu bebi, e aí eu fui buscando mais e crescendo e passando o meu conhecimento. Porque ensinar, dizem que é a melhor forma, o maior percentual de aprendizagem a gente adquire quando a gente ensina o que a gente sabe. Pois então, venha aprender, venha ensinar, venha servir na sua igreja, venha conhecer a sua fé. E saia desse rótulo de católico de BGE, católico de meia tigela, católico não praticante, e venha ser o católico verdadeiro. A gente vai caminhando na vida de oração, na vida dos sacramentos, buscando o estado de graça e trilhando este caminho que Deus tem para nós. Para cada um de nós, Deus tem um sonho, Deus tem um projeto. Venha viver o projeto que Deus tem para você. Você é catequista? Ou você está com seus sacramentos em situação irregular? Você tem um desejo aí de ser catequista? Tem um desejo de servir a Deus? Procure a paróquia mais próxima de você, converse com o sacerdote, se coloque à disposição, coloque a sua situação, resolva os seus sacramentos, faça se não for batizado, se batize, faça a primeira comunhão, a crisma, regularize a sua situação matrimonial, se for o caso, e venha pôr a mão na massa e ser feliz. A felicidade te espera. Fé, tenha fé e adquira a felicidade. Você vem com a gente, partilhe aí comigo, me conte qual é a sua situação atual, qual é a sua história. Você quer alguma informação sobre como ser catequista? Pode me perguntar, que eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigada e fique com Deus.